Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar de homotetia e como a gente utiliza a homotetia no GeoGebra. Já já. Bom, então eu vou falar rapidamente sobre o que é homotetia, que isso não é o real objetivo do vídeo. O real objetivo do vídeo, o principal objetivo do vídeo, é a gente utilizar a ferramenta do GeoGebra que envolve homotetia, certo? Mas observem que já tem essas figuras feitas aqui, que eu já fiz elas antes para poder explicar o que seria homotetia. Homotetia é uma estratégia, digamos assim, da gente ampliar ou reduzir figuras utilizando linhas auxiliares, digamos assim. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Observem que tem esse quadrilátero central, que ele é ABCD. Eu só ocultei as letras aqui para não poluir muito a imagem. E eu fiz uma ampliação dele, que seria esse outro maior aqui, que ele seria A', B', C' e D'. E depois eu fiz uma redução, que seria o A1', B1', C1', D1', certo? Então, mais ou menos esses conceitos que envolvem homotetia. Essas ampliação ou redução, para a gente fazer isso, a gente usa algo chamado um fator ou razão. Por exemplo, essa ampliação que eu fiz, essa figura ampliada, eu utilizei o fator 2. O que isso significa? Vamos pegar aqui a ferramenta segmento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar o segmento OA, que ele chama de J, ó, e vou traçar o segmento OA'. Observem aqui que o segmento J mede 6,82 e o segmento K mede 13,63. Ele faz alguns arredondamentos aqui no GeoGebra, né? Mas o segmento K mede o dobro do segmento J. Por quê? Porque eu utilizei um fator 2 para ampliar a minha figura, certo? De maneira semelhante, para reduzir a minha figura, nesse caso aqui, eu utilizei o fator 0,4. O que isso significa? Se eu traçar um segmento de O até D1' e de O até D, observem que o segmento menor aqui, né, ele mede L e o outro mede M. O que isso significa? Significa que eu tenho o segmento L e o segmento M. Se eu fizer esse segmento M vezes 0,4, eu obtenho o segmento L. Deixa eu fazer isso aqui na calculadora. Ó. O segmento M, que mede 8,97 vezes 0,4, que foi o meu fator de redução nesse caso, né? Observem que vai dar 3,588, ele arredonda para 3,59, né? Como eu falei, ele faz uns arredondamentos aqui no GeoGebra, ok? Então, essa é a ideia de homotetia, ampliar ou reduzir figuras, certo? Vamos ver agora como que a gente utiliza essa ferramenta no GeoGebra. Muito bem, observem aqui que eu estou com um GeoGebra agora aberto, um GeoGebra novo, né? Para quem não lembra como abre GeoGebra, como ter acesso ao GeoGebra, vai lá no vídeo 98, né? Vai lá no vídeo 98, fazer um 98 aqui. Ficou horrível, né? Mas a ideia é que vocês remeta ao vídeo 98. Dá uma olhadinha lá nas funções básicas, no vídeo que eu explico algumas funções básicas do GeoGebra e explico também alguns caminhos, formas de você utilizar o GeoGebra, ok? Deixa eu abrir um novo novamente aqui. Abrir um novo novamente, né? Vamos lá. Então, o meu objetivo é utilizar a ferramenta homotetia e ela serve para ampliar ou reduzir figuras, certo? Então, primeiro, eu vou fazer uma figura, ou seja, vou fazer um polígono. E eu vou fazer um polígono diferente do que a gente está acostumado, tá? Nada de quadrilátero ou triângulo. Vou fazer um polígono diferente, ó. Observem que eu vim aqui na ferramenta polígono e eu vou traçando os vértices aqui, tá? Aqui, aqui, assim, assim, assim e aqui. Então, um polígono diferente aí, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é limpar essas linhas aqui. Eu vou fazer isso, tá? Vou clicar nessa aqui, ó. Vou apertar Ctrl. Opa, de novo. Vou clicar aqui no segmento A. Vou pressionar Ctrl e vou selecionar todos eles. B, C, D, E, F e G. Vou clicar com o direito e exibir rótulo. Para não exibir mais, né? Para dar uma limpadinha na imagem ali. Ok?
Agora, lembram que lá na definição de homotetia eu preciso de um ponto externo à figura, certo? Então eu vou fazer esse ponto, ó. Vamos pegar aqui, vou fazer um ponto externo. Esse ponto eu gosto de nomear ele de ponto O. Então eu vou renomear ele para ponto O, certo? E agora eu posso usar a ferramenta homotetia. Deixa eu arrastar esse ponto aqui, vou na ferramenta mover e vou arrastar esse ponto um pouquinho mais para baixo aqui, ó, tá? Depois dá para mexer nele do mesmo jeito. E eu vou vir aqui, ó, onde tem essa linha com dois pontinhos, um vermelho e um azul, e vou escolher homotetia. Dependendo da versão do GeoGebra que vocês estiverem utilizando, pode estar escrito de outra forma. Homotetia de uma imagem em relação a um ponto, enfim, tem outras formas, tá? Mas vai ter a palavra homotetia. Então, seleciona. Aí tá selecionada a ferramenta, eu venho, clico na figura que eu quero, no polígono que eu quero e no ponto. Observe que ele vai pedir o fator. Lembram que eu comentei lá que a homotetia envolve um fator, certo? Então eu vou fazer primeiro uma ampliação, então por um fator 3. Vou digitar 3 e Enter. Observe que ele faz lá uma figura, deixa eu voltar aqui a mover, faz uma figura bem maior, né? Porque ele multiplicou pelo fator 3. Deixa eu afastar um pouquinho, ó, dar um zoom out aqui, ó, certo? E agora eu vou fazer a redução dessa figura. Então, novamente eu venho na ferramenta homotetia, clico na figura, clico no ponto. Como que eu faço a redução? Basta eu inserir qualquer valor entre 0 e 1. Então, vou fazer 0,5, que é o mais padrão. 0,5. Observe que ele fez uma figura pequenininha. Deu uma poluída aqui na figura, né? Vou dar uma aproximada para ver melhor ela aqui, ó. Vou voltar a selecionar, mover. Conforme eu afasto, dá uma poluída na imagem, né? Mas observe que a gente vai aproximando e dá pra ver que ele reduziu a figura por um fator 0,5. Eu posso ainda mexer nesse ponto aqui, ó. Posso afastar ele, posso mudar ele de posição. Posso fazer o mesmo com essa figura do meio aqui, ó. Essa figura principal, posso arrastar ela, mexer nela à vontade. Só que observem que se eu quiser mexer na maior eu não consigo, ó. Por quê? Porque a maior está condicionada a essa do meio, né? Eu obtive ela pela homotetia a partir dessa figura central. A menor eu também não consigo mexer, ó. Agora essa aqui eu consigo mexer nos vértices, consigo mexer na figura, porque foi dela que eu parti para fazer a homotetia, certo? Bom, a ideia para a aula de hoje era essa, apresentar para vocês a ferramenta homotetia do GeoGebra. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem. Em relação ao GeoGebra, vão fuçando mesmo as funções que ele tem, né? Explorem o máximo que vocês puderem, pois só assim a gente vai criando prática com isso e vai se familiarizando com as funções que o GeoGebra tem, certo? Bons estudos, até a próxima!